Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 25 de novembro de 2022. Volto a fazer vídeos hoje, depois de alguns acontecimentos. Cabelo maior, já preso, dando continuação à minha tradição de cabelo comprido. Então vamos lá. É um vídeo comprido, espero que você fique comigo até o final. Bom, os protestos no Irã começaram com a menina Mahsa Amini, que era curda, e isso se espalhou como um rastro de pólvora pelo Irã. Por quê? Porque o Irã tem uma regra muito severa com relação ao uso do véu. E acho que as pessoas se cansaram, depois de algumas décadas, desse controle muito rígido sobre a vida das mulheres, principalmente iranianas. E essa menina, que era curda, ela, pelo que eu entendi, ela não era muçulmana. E quando ela foi para a capital, Teherã, ela não usou o véu corretamente e a polícia da moral prendeu ela. E há acusações de que as pessoas que têm sido presas, as mulheres que têm sido presas, têm sofrido estupro por parte dos policiais. Então, isso tem sido um negócio brutal. E, para quem não sabe, o Kurdistão, ou seja, a área na qual os curdos se encontram, se espalham por vários países. A Turquia, o norte da Síria, o nordeste do Iraque e o noroeste do Irã. Tanto que o Saladino das Cruzadas, o Saladino era curdo, na verdade. Ele não era árabe, ele era curdo. Então, o Irã agora tem passado por essas questões. O Irã, para quem não sabe, é herdeiro do Império Persa, assim como a Rússia é herdeira do Império Soviético, né? E os tapetes persas são feitos lá, e você tem vários tipos de tapetes, você tem o tapete das cidades, você tem o tapete das tribos nômades, e no Irã você tem várias etnias, uma das etnias são os curdos que existem há séculos ali naquela região, e não conseguiram se juntar e formar um Estado, no conceito europeu de Estado-nação. O que é isso? É uma nação, um grupo de pessoas que tem a mesma identidade étnica. Somos todos alemães, somos todos portugueses, somos todos espanhóis, entre aspas. E aí você junta e você forma um Estado, um país. Esse é um conceito muito europeu de formação de um Estado, é o Estado-nação. Ou seja, você tem uma nação, você tem a necessidade de ter um Estado para aquela nação. É uma coisa muito curiosa que no Oriente não necessariamente você segue isso. Tem um exemplo, por exemplo, da China. A China é um país que não é um Estado-nação. É mais ou menos. Porque 90% da população são da etnia chinesa, Han, mas você tem na China 56 etnias diferentes. Então, que convivem relativamente normal lá no dia a dia. O Brasil também é um país multiétnico, afinal, antes dos europeus chegarem aqui e os africanos que foram escravizados, você tinha as etnias indígenas, né? Então você tinha várias etnias aqui. E você tinha uma população que eu não lembro quantos, mas era uma população muito maior do que você tem hoje de indígena. E isso foi diminuindo por questão das doenças e tal. Então, em outras partes do mundo, você também tem um país que às vezes é um país multiétnico, tem várias etnias, vários povos dentro daquele lugar, onde de repente você tem uma maioria étnica, é, que é quem, entre aspas, vai dominar a política e coisa e tal. Então, os curdos estão espalhados entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. E eles não conseguem ter o próprio território, que é uma loucura, porque os Estados Unidos, quando foi apoiar a guerra da Síria, apoiou algumas facções dos curdos, e isso deixou os turcos muito de cabelo em pé, porque tem um movimento muito forte de independência dos curdos em todos esses países, e na Turquia, se não me engano, tem um partido político. E agora, essa semana, há 2 dias atrás, se não me engano, então hoje é sexta-feira, na quarta-feira a Turquia invadiu o norte da Síria para, entre aspas, fazer uma intervenção militar para garantir a segurança dos turcos. É, enfim, na verdade, a impressão que eu tenho é que a Turquia persegue os turcos e não tem esse desejo de perder o território e perder também, digamos, parte da população, né? Acho que muito mais território do que a população em si. Bom, o vídeo de hoje é isso. Vamos observar como se desenrola esse acontecimento. Tem a agência da ONU de Direitos Humanos que está se movendo para investigar essas denúncias de violação de direitos humanos, estupro das mulheres e desaparecimento dos dissidentes, entre aspas, dissidentes. Dos protestantes que protestam por mais liberdade, mais igualdade e menos abuso das autoridades. E fica aqui a minha dica, que era o seguinte: era um clamor do povo que se assustava com essa liberdade demasiada que estava tendo no Irã, na época do Shah, Reza Pahlavi, e eles criaram todo o cenário junto com o Ayatollah Khomeini, sei lá, e esse cara conseguiu voltar para o Irã e dominar o Irã e mudou o Irã, desmantelando tudo de liberdade, não sei o que, criando todo um aparato de uma ditadura teocrática, né? Eu, pelo menos, vejo assim. E complicado. Então, vamos ver como é que vai desenrolar. Isso daí, acho que eu fiz um comentário no outro vídeo, não sei se está aqui no YouTube ou se está no TikTok, que eu falei que parece a primavera árabe, mas nós estamos no outono, já pro verão, e os iranianos e os curdos não são árabes, eles são persas ou curdos, né?
Então, na verdade, tem muitos iranianos no meio desses protestos, não só curdos. Tem curdos, porque essa menina que foi morta pela polícia do Irã é curda, mas também tem muitos iranianos que já estão assim desgastados com isso daí. Provavelmente deve ter sido a geração dos avós que fez esse clamor e não sei o que para esse cara voltar pro Irã e mudar a sociedade deles. Curioso que esse tiozinho, esse Ayatollah, o líder supremo, ele gravava fitinhas no exílio dele, acho que em Paris, se eu não estou enganado. Essa notícia eu já tinha visto, eu não pesquisei agora. Mas se eu não me engano, ele era exilado em Paris. E ele gravava fitinhas fazendo a pregação dele lá, não sei o que. E as fitas eram trazidas pro Irã escondidas. E a galera ficava escutando essas paradas aí. E aí acharam que a sociedade estava muito louca, o pessoal com a bunda de fora, não sei o que. E chamou o tiozão. Eu fico imaginando como é que ia ser o Brasil, é, esse povo no Brasil, com as bundas de fora na praia, no banho de sol, enfim. O pessoal ia ficar assustado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Brasil é um país, talvez ainda, de muita liberdade. Você pode fazer o que você quer. Eu não tenho tatuagem, mas você pode ter. Eu não bebo, mas você pode beber. Eu não fumo, mas você pode fumar. Né? E todo mundo se respeita, é isso que importa. Não importa se eu sou branco, se você é negro, ou você é asiático, como a minha esposa. O que importa é que você é uma pessoa humana, não importam as suas crenças e tal. Você sendo uma boa pessoa, agindo corretamente com os outros. É isso que interessa. A gente precisa de boas pessoas na sociedade, que os maus, por si só, sumam e desapareçam, porque é o bem quem deve prevalecer, é o bem coletivo de todos nós, respeitando o espaço e a opinião de todos. E é aquela história, a gente deve defender até o nosso inimigo, porque um dia, se o nosso inimigo for levado embora, nós podemos ser os próximos. Queridos, obrigado por terem assistido o vídeo. Se você ficou até o final, queria agradecer e queria pedir, já que você ficou até o final, deixe um comentário, isso me ajuda bastante, até para eu saber quem conseguiu chegar até o fim. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã.